Então, bem-vindos à aula 3 do curso Conexão, é um curso espírita para casais. Nós estamos tentando integrar a questão científica com a questão espírita dentro dos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre a aula 3 e como nós temos um evento lá embaixo hoje, né, às 11 horas, quem tiver filho lá vai poder participar. 10 para as 11 a gente encerra, tá, para vocês poderem ir. Então, hoje não vai ter atraso nenhum. Mas, basicamente, nós vamos falar hoje sobre pilares muito importantes de um relacionamento. Se a gente for parar para pensar, Emmanuel fala o seguinte: os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. O que é fraternidade? Não é você conhecer o outro, você expressar a admiração que você tem pela outra pessoa, não é a sensação de amizade que dá esse senso de fraternidade? É por isso que nós vamos fortalecer e estudar esse ponto específico. Bom dia, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? E a primeira pergunta que eu tenho é: Jesus nos conhece? Jesus nos conhece, pessoal? Jesus nos conhece profundamente. Jesus nos conhece, assim, detalhes das nossas vidas. Né? Por ser capaz de nos amar tanto, Ele nos conhece muito. Né? O conhecimento tem a ver com você gostar de alguém, você quer conhecer sobre aquela pessoa. E eu vou te dizer, uma vez eu olhei uma frase que para mim fez muito sentido e como terapeuta, como psiquiatra ainda faz sentido, que é impossível você conhecer uma pessoa perto bastante, muito perto, profundamente o bastante e não amá-la. Porque quando você chega muito perto e conhece as dores das pessoas, a história da pessoa, isso que a gente vê só a história daqui, né, de um fragmento da vida. E Jesus que nos acompanha toda a nossa história. Desde que a gente foi criado e está engatinhando como espírito, Jesus está do nosso lado, está nos acompanhando. Então ele nos conhece profundamente. Lá no capítulo de João, no Evangelho de João, ele coloca exatamente isso. Jesus conhecia a todos. Ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Jesus conhece a nossa natureza, ele te conhece profundamente. E demonstrar admiração? Jesus demonstrava admiração? Ele tentava olhar o positivo das coisas? O tempo todo. Quando foi Maria de Magdala lá falar com ele, quem que ele viu? Foi a prostituta? Não, foi a mulher, a trabalhadora, a irmã, é ou não é? Quando ele foi ter com os ladrões, né, com o próprio o ladrão que estava na cruz, quem que ele viu? Um ladrão, um cara que merecia morrer, um cara que roubava? Não, ele viu o positivo. Ah, mas ele não merece. Quem é você para dizer se aquele ladrão não merece ser acolhido, ser amparado, ser abraçado? Sendo que ele é um filho de Deus, sendo que ele precisa do amor para se regenerar. Quando ele estava lá vendo o cão, todos os discípulos, nossa, que fedor, que não sei o quê, não conseguia olhar para o cão morto. E ele fala assim, nossa, mas que dentes bonitos que ele tem. Sempre vendo o lado positivo. Ele escaneava o ambiente, o que é positivo aqui que eu vou aproveitar. O que tem de bom nessa pessoa? Ele não viu a usúria, ele viu o Zaqueu, aquele que era capaz de ajudar, o esforçado. Ele não viu o rude, ele viu o Pedro, aquele que é capaz de ser uma rocha. Ele não viu o traidor, ele viu o que eu posso ajudar Judas antes que ele se atrapalhe, antes que ele se corrompa. Então Jesus o tempo todo via o lado positivo. No casamento a mesma coisa, pessoal. Lembra que nós estamos baseando no modelo de funcionamento do casamento, que é uma casa. Nós avançamos, falamos um pouco sobre os conflitos e agora a gente vai voltar para os 2 primeiros andares da casa do relacionamento, que é o mapa do amor e demonstrar admiração. O que é o mapa do amor? É você conhecer o outro. Mapa do amor é aquela sensação de conhecer a outra pessoa de maneira profunda e de continuar atualizando o mapa. Do que serve um GPS se você não atualiza o GPS? Nada. Né? Começaram a fazer um viaduto ali, sai o viaduto, você fica passando ainda, dando volta na Rondon para tentar chegar do outro lado. Não vai chegar, tem que passar no viaduto, tem que atualizar o mapa. Então passa 10 anos, você tem que atualizar o mapa de quem a outra pessoa é. Você tem que continuar atualizando quais são os gostos, os sonhos, os medos, os desejos, as dificuldades, aquilo que gosta, os hobbies. O que a pessoa passou a se apaixonar? Tem várias coisas que eu tinha na adolescência que eu continuo tendo até hoje e que a Lu já conhece. Tem coisas novas que eu passei a gostar e que ela teve que atualizar sobre os meus gostos, aquilo que eu acredito, as minhas vivências de vida. Então o mapa do amor, ele é justamente você conhecer e mergulhar no mundo do outro, você demonstrar interesse pela outra pessoa. Tem um livro de 1935 chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já leu? Dale Carnegie. Muito bom, não é? Ele coloca lá, a melhor maneira de ser interessante é ser interessado.
Você precisa se interessar pelo outro. Para você ser interessante, você precisa se interessar pelo mundo do outro. Né? E quando a gente vê que Jesus conhecia cada um no detalhe, e ele conhece toda a nossa história, é a mesma coisa que a gente tem que aplicar aqui dentro dos nossos relacionamentos. Conhecer toda a história. Conhecer toda a história do outro, as dificuldades, mergulhar no mundo. Às vezes eu vou atender o casal, eu pergunto assim, quem que é a melhor amiga dela? Não sei. O que ela está fazendo hoje no emprego? Não sei. Esqueci. Não perguntei isso para ela. Né? E vice-versa. Sabe nem o que o marido faz, sabe nem o nome da profissão do marido. Ele faz alguma coisa com matemática, não sei exatamente o que é. Então, precisa atualizar e atualizar constantemente esse mapa para a gente manter isso bem. A gente vai fortalecer isso no dia a dia, fazendo uma coisa chamada perguntas abertas. Que é falar assim, meu marido não gosta de falar, minha esposa só calada, só fica pro lado o tempo todo, ela não gosta de compartilhar. E aí, o que eu faço? Tem lugares aqui, viu? Pode ficar à vontade. O que eu faço? Primeira coisa que você precisa aprender, a fazer perguntas abertas. O que é a pergunta aberta e o que é a pergunta fechada? A pergunta aberta é o seguinte, esse tipo de pergunta aqui, ó. Que você abre o assunto, que a pessoa sente vontade de falar, sente vontade de compartilhar com você. Não tem como você responder sim ou não para nenhuma dessas perguntas. E a pergunta fechada? Como que é a pergunta fechada? Sim ou não? Sim ou não. Pagou a conta? Paguei. Né? Como é que foi, geralmente, como é que foi o trabalho hoje? Qual que é a resposta? Bom. Normal, mesma coisa. Não tem conversa. Como foi o trabalho? Geralmente é uma pergunta aberta, mas a gente fez ela tanto, a gente massacrou tanto a mesma pergunta que virou rotina e só responde, bom, mesma coisa. Às vezes o aluno me pergunta isso, aí eu respondo, bom, aí eu, peraí, calma, vamos lá, vamos lembrar. Não, fiz isso, aí eu vou falar no detalhe, porque a gente se conecta na conversa. Você pergunta para o seu filho, como é que foi a escola hoje? O que eles vão falar? Bom. Agora, se você pergunta, qual foi a melhor parte da história hoje? Né? O que você mais gostou no que a professora te ensinou? Qual foi a sua matéria favorita? Se você fala, o que mais te surpreendeu no que você viu na história hoje? Tem como responder sim ou não? Não tem jeito. Então nós temos que treinar primeiro, fazer perguntas abertas. Cultivar esse hábito de estar perguntando de uma maneira aberta. O que mais? Você precisa demonstrar respeito pelo que a pessoa está te informando. Às vezes você fez uma pergunta, por exemplo, né, o que te dava medo quando você era criança? Eu tinha medo do filme ET. Aí você vai lá e morre de rir da cara do seu esposo. O ET, que fofinho? Não, você é medroso, hein? Você acha que ele vai te falar alguma coisa quando ele quiser te falar agora? Você acha que ele vai falar o que ele quer ali na questão de intimidade sexual? Você acha que ele vai conseguir comunicar com você quando ele estiver com medo de alguma coisa no trabalho? Não vai, você riu da cara dele. Ou então você julgou naquele momento que a pessoa te trouxe a informação, a esposa veio te falar a dificuldade que ela está tendo no trabalho, você já vai lá e resolve. Você tem que sair desse trabalho, faz tal coisa, mas também você não faz direito, julga a pessoa. Se você não demonstra respeito pela informação que a pessoa está te trazendo, ela não vai te trazer mais informações. E agora você pode estar numa situação em que vocês já estão calados há muito tempo, estão em silêncio há muito tempo, e você vai ter que resgatar isso. Porque às vezes, várias vezes que a pessoa tentar dar opinião, você fala assim, não, isso não tem nada a ver não. Aí a pessoa vai deixando de falar. Ela vai sentindo cada vez menos segurança para poder falar. Se ele tem medo ou se ela tem medo de você explodir o tempo todo, não vai conseguir falar, não vai conseguir compartilhar. Então, você não vai ficar concordando, discordando no momento de conhecer o outro. Imagina, se eu vou atender uma mulher, aí eu pergunto, oi, tudo bem? Você é casada? Ela fala assim, não, 35 anos, sou solteiro. Eu, ainda? Ela vai querer continuar conversando comigo? De jeito nenhum. O que é isso? Então, assim, você tem que demonstrar respeito. E depois, terceiro passo, lembrado que você conheceu, obviamente, você precisa usar essa informação de uma maneira positiva. O que significa isso? Ele te revelou, por exemplo, que quando era criança, o pai dele ficava extremamente nervoso na hora de viagem, que ele não podia atrasar nada, que o pai ficava buzinando, ficava bravo, ele se sentia culpado sempre que ele tinha que se arrumar. Aí um dia ele se arruma para vocês saírem juntos. Né? E você fala assim, nossa amor, isso tanto que é importante para mim, eu sei que você tem dificuldade de se arrumar por conta daquilo que você me contou. Né? Você usa aquela informação de uma maneira positiva para fazer um elogio. Isso significa ainda mais para mim, sabendo que você tem essa dificuldade. Eu tenho medo de cachorro de rua, por exemplo, coisa mais besta do mundo, né? Mas eu fui mordido por um cachorro de rua, tinha 7 anos de idade, saí correndo atrás do lado, em volta de um Fusca assim,
E o cachorro atrás de mim, uma hora ele pegou meu pé. E ficou só o dedinho pendurado, né? Então eu fiquei com medo. Quando eu compartilho isso com a minha esposa, se no momento em que eu sinto medo, por exemplo, num cachorro de rua, ela não me provoca, ela não me agride por causa disso, ela me ajuda, ela me apoia, porque ela tem aquele conhecimento, ela usou daquilo a meu favor. O pior seria se ela punisse pelo que aprendeu. Você me falou que você sempre quis ser espírita, então por que você não faz as coisas direito? Você pune o outro por uma informação que ele te deu. Qual que é o resultado? Não vai te falar mais nada. Então você não pode punir uma pessoa por estar conhecendo ela, por ela ter deixado você se aproximar dela e ser mais íntima de você. Jesus não chegava assim para Madalena, para Maria de Magdala, né? Falava assim, pois é, mas você me falou que você era prostituta, né? Você não acha que você tem que dar um jeitinho aí? Como é que é? Falava isso de jeito nenhum, não usava a informação que ele tinha negativa ou positiva, negativa das pessoas para prejudicá-los, para cobrar alguma coisa, de maneira alguma, em briga nenhuma. Né? Até parece que ele brigava, né? Mas assim, não tinha discussão que o faria fazer algo assim, né? Utilizar esse tipo de informação. Você falando aí de Jesus na forma que ele veio organizado, até lembrei da opinião dela na aula passada, que Jesus era muito objetivo, era palavras reduzidas, respondia com mínimo possível de palavras. Quanto maior a grandeza da alma, mais a capacidade de síntese que ela tem. Né? Então Jesus, com a frase perfeita ali, todo mundo ficava... Estamos há 2000 anos pensando, ainda não entendemos, né? Então, realmente, ele tinha essa característica. Então, você vai usar o que aprendeu e vai começar pelo que a pessoa mais gosta. Então, às vezes, você não consegue conversar pelo trabalho, que a pessoa está sempre irritada, mas a pessoa gosta de pescar. Então, vamos usar aquelas perguntas. Né? Para assim, o que é a parte mais legal do rio que você vai? O que é melhor? Que tipo de canoa que é melhor para você? Né? Como é que você acha que um molinete mais caro é diferente de um molinete mais barato? Me explica por que de vez em quando eles usam aqueles peixinhos, outra vez usa minhoca. Qual que é a vantagem? Que tipo de peixe que você pega com cada um? Tem um monte de coisa para conversar sobre o que a pessoa gosta. E vai ser muito mais fácil para ele se abrir sobre isso do que começar com o abuso que ele teve na infância. Com o pai que batia nele, obviamente, entendeu? Então você tem que começar pelo que a pessoa mais gosta, para você ir criando um hábito de conversa e de conhecer a outra pessoa. E aí você vai relacionar essas informações com as coisas que estão acontecendo no dia a dia, usar para comprar um presente melhor para a esposa. Né? Conheceu ela melhor, fica mais fácil comprar um presente que faz mais sentido para ela, pelo que ela está precisando, e assim por diante. Então nós vamos fazer agora, eu não trouxe um papel, mas eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui. Né? Vocês não podem fazer na imaginação, vocês podem fazer no celular, se vocês quiserem anotar aí no bloco de notas, mas você saber como que está o seu mapa do amor aí no seu relacionamento. Então eu vou ler o primeiro aqui, vocês fiquem à vontade para usar o celular, se alguém tiver trazido alguma coisa para anotar. Geralmente, pessoal, vai ter muito conteúdo útil de anotação. Se alguém quiser arrumar um caderninho, compensa para poder responder as coisas e tal, e eu sempre esqueço. Vou tentar trazer também. Pode anotar no celular, não tem problema. Então vamos lá. Número 1. Nomeie 2 amigos mais próximos do seu parceiro. Você saberia dizer? Se quiser de casal aí, vocês podem até brincar. Tem um jogo que a gente faz assim, você tem que responder para o outro. Por exemplo, você fala assim, nomeie meus 2 amigos mais próximos. Aí a esposa fala do esposo e o esposo fala da esposa. Quando os 2 acertam, o casal marca um ponto. Então não é um contra o outro, é o casal fazendo pontos, entendeu? E aí você vai ganhando pontos à medida que os 2 acertam. O que seu parceiro ou parceira estava vestindo quando vocês se conheceram? Você lembra? Foi demais aí, Nisa? Voltou tempo demais no passado? Eu lembro que a Lu estava vestindo... Não, mas isso aí... Não, mas o que a gente está vestindo não lembra mesmo, não. Não, mas é mais fácil eu lembrar se eu estou vestindo do que... Não é não, Não é de jeito nenhum, É mais fácil você lembrar do que a pessoa está vestindo, É mais fácil lembrar se não gostou. Se não gostou? Aí não esquece. Cara, eu lembro direitinho. Quando eu tinha 15 anos, eu vim morar em Uberlândia. E eu vim fazer curso aqui. E a Lu me chamou e me abraçou. E eu lembro direitinho que ela estava usando. Impressionante. Então, terceiro, cite um dos hobbies do seu parceiro. O que ele gosta de fazer quando ele está para descansar, para relaxar? 4.
O que está estressando o seu parceiro agora? Então, se ele está tendo uma fonte de estresse, qual fonte de estresse é essa na vida do seu parceiro? Essa é fácil, eu, né? Que é a fonte de estresse na vida do parceiro? Eu. 5. Descreva em detalhes o que o seu parceiro fez hoje ou ontem. Então, hoje, se for no final do dia, né? Hoje foi fácil, 7 horas da manhã, não, descreva rapidamente. Então, ontem, o que ele fez exatamente no dia todo? Você sabe dizer qual foi o passo a passo do outro? Qual é o sonho não realizado mais querido do seu parceiro ou parceira? Pessoal, isso aqui vale para os dois, tá? Vale para os dois. Apesar de estar aqui no masculino, é o jeito padrão de escrever, né? Qual é um dos maiores medos ou cenário de desastre do seu parceiro? A pior coisa que pode acontecer, você fala assim, cara, aconteceu um desastre na sua vida. Seria acontecer o quê? Para ele ou para ela? Qual é a maneira, no caso dele, né, ou dela, de passar uma noite? A melhor maneira favorita, para um é ver filme, para outra sair, para outra dormir, né? Para outra ter algum tipo de brincadeira, jogo, praticar esporte. O que é o melhor? Qual é uma das maneiras favoritas do seu parceiro para se acalmar? Quando ele está bravo, o que ele faz para se acalmar? Quando ela está irritada, o que ela faz para se acalmar? Você sabe? Nomeie uma pessoa... Isso aqui é legal também com filhos, tá? Você passar a conhecer exatamente isso aqui. Nomeie uma pessoa que seu parceiro não gosta. Ou parceira não gosta. Uma pessoa que ele não gosta. Qual é o trabalho ideal do seu parceiro ou parceira? Se ele pudesse escolher qualquer coisa para trabalhar, ele trabalharia com o quê? E com quais problemas médicos o seu parceiro ou a sua parceira se preocupa, não os que ele tem, quais ele se preocupa. Às vezes a pessoa está obesa, você se preocupa com isso, ele não está nem aí. Ele se preocupa com a dor no calcanhar que ele está tendo. Então, qual que é que ele se preocupa? Certo, pessoal? Isso aqui é só algumas. Existe um grupo de perguntas chamado 36 perguntas para se apaixonar, que é super interessante. Isso aqui é uma pesquisa que eles fizeram. E a hipótese desses pesquisadores era a seguinte, que a paixão, ela surgia do conhecimento profundo de alguém. Aquela frase que eu falei, é impossível conhecer alguém fundo o suficiente e não se apaixonar, que a paixão ela vem do conhecimento profundo de alguém, aliado ao contato visual prolongado para poder construir a intimidade. Então eles fizeram essa hipótese e eles fizeram o seguinte experimento. Eu vou chamar estranhos que nunca se viram, mais ou menos da mesma, pareado por idade, né, e pareado por sexo, né, fazer duplas de sexo oposto. Né, nessa época a pesquisa foi com pessoas heterossexuais. E eu vou fazer o seguinte, eles não se conhecem, eu vou colocar eles para fazerem 36 perguntas. E depois eu vou pedir para eles ficarem 4 minutos olhando no olho um do outro profundamente, em silêncio, sem falar nada. E aí eles fizeram essa pesquisa. E é muito interessante, porque uma grande quantidade de casais se apaixonaram. Desconhecidos se apaixonaram. Alguns se casaram, conheceram no estudo e se casaram, anos depois. Mas praticamente todos classificaram como altamente íntimo daquela pessoa depois de uma sessão de 36 perguntas. Na hora de fazer as perguntas, se é íntimo dessa pessoa, sou muito íntimo, acabei de conhecer, tinha pouco tempo. Por quê? Porque fez as perguntas e se abriu para as respostas. Tá? E isso é super interessante. Você pode, é lógico que é algo que parece artificial, mas o tema disso é importante. Né? Quando a gente fala, Jesus nos conhecia profundamente, é nesse nível. E é por isso que ele nos ama, porque ele conhece toda a nossa trajetória. E assim a gente também precisa mergulhar um pouco mais na história do outro. E ter abertura de falar sobre a gente também. Porque às vezes a gente se fecha, não quer falar, não quer conversar. A intimidade se dá através da conversa e do olho no olho. Então, se você está conversando, mexendo no celular, não é a mesma coisa. Estou te escutando. Não é a mesma coisa. Se você está se conectando pelo celular, não é a mesma coisa. Tá? Pelo amor de Deus. Não, essa é uma regra, assim, eu tenho poucas regras fundamentais. Mas uma das regras fundamentais para qualquer casal que está acompanhando comigo é o seguinte, nenhuma briga por celular. Está com um problema? Não escreva. Converse. Porque senão só piora. Não tem nenhuma chance de você falar um problema por escrito e aquilo ser resolvido. Nenhuma. Dentro de um casal. Tá? Alguém já viu isso acontecer? Eu escrevi, olha, achei que você isso. Ah, tem razão, amor, você é demais, obrigado. Estava querendo que você... Já aconteceu? Não. Ao vivo é difícil, mas se você tiver a técnica certa, funciona. Então... Nossa geração, assim, Aham. não tem assim, por os 30,
Mais ou menos. Mais ou menos. Teve uma época que não teve internet pra gente, não teve celular, então a gente tem essa necessidade. Agora eu acho que as gerações que Cara, começaram em 2005... eles podem não ter a necessidade, eles falam muito mais pelo telefone, mas funciona tão ruim quanto. Eu já vi namorado assim, ó. Tá? Do lado do outro. Hoje, os namorados que estão começando, nós temos que ajudar eles a entender isso. O texto não tem a informação não verbal necessária para você se entender. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Porque eles tentam resolver pelo celular e não funciona. Não funciona. Seja com quem for, com o professor, com o pai, com o amigo, não funciona. Então, ele tem que ensinar para eles, estou com um problema, queria conversar com você. Vai lá, encontra, olho no olho e fala. Né? Então, todas essas 36 perguntas, tem 20 aí para vocês levarem para casa e fazer. Tá? Tem mais de 20 pessoas? Não, né? Tem não. Pode pegar um por um, porque eu acho que não tem mais de 20 pessoas. Pode pegar um para cada, não tem problema. Então aqui nós estamos encerrando a parte de mapa do amor. Tá? Tem outras atividades, mas vocês pegaram o espírito da coisa? Deu para entender? Alguma dúvida, pessoal, sobre mapa do amor? Alguma dificuldade para poder realizar um programa como esse? Fez sentido para vocês? Fazer diferente com ele. Exatamente. Deixa eu pegar 2 aqui, pessoal. Aqui. Eu tava falando isso pra Luciana essa semana. E eu falei, deixei ele assim, ó. Eu tenho gêmeas, né? E eu tava dando banho nelas, eu saí, e aí elas fizeram alguma coisa lá, e eu falei assim, o que você tava fazendo? E ela ficou assim, olhando pra mim. Aí eu perguntei pra outra o que ela fez. Aí a outra... Aí eu falei pra Daciana, a gente tem que ensinar elas a se comunicarem com a gente, não travar. Elas estavam com medo da sua reação. Da minha reação. Eu falei, porque isso aí não vai ser bom. Aí eu fiquei tentando ensinar pra ela, não, você tem que conversar com o papai. É isso mesmo. Então, assim, elas ficam muito medo. Como que vai reagir? No casamento é a mesma coisa. Nossa, como que eles vão reagir? Pessoal, se vocês quiserem ligar o ventilador, tá meio calor aí, vocês sabem, tá? Fica à vontade. Geralmente, já está mais calmo? Pode ser, se quiser ligar aí, não tem problema não. Isso faz muito sentido, né? Eu tinha um casal de primas, quando acontecia isso, o que você fez? A mãe chegava e já batia nas duas. Que é a maior injustiça do mundo, né? É a maior injustiça, era gêmea, né? Aí não sabia quem que era, batia nas duas para não ter dúvida. Olha só que situação, né? Então, assim, é meio que a gente às vezes faz isso, né? Distribui pancada que não tem nada a ver com a pessoa, né? Porque a gente está chateado. Então, a gente tem que aprender a lidar com a raiva e não punir as coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz que é muito comum. Você está chateado com o outro, vamos supor, você brigou com a outra pessoa. Né? Brigou com o esposo, brigou com a esposa. Acho que não deu não, né? Melhor ligar ali. Liga ali para nós, por favor. Aperta aí pra gente. Vou desligar o ventilador. Você tá bravo com a esposa, Não, vocês brigaram. Aí vocês tinham combinado de sair. O que vocês fazem? Sai ou não? Não vou mais. Né? Então, olha só. Ao invés de ter um momento junto para conversar, para poder conectar de novo, para recuperar, para processar o que aconteceu, a gente afasta mais. Olha que doideira. Então, a gente age com o outro como se a punição fosse para outra pessoa. Mas nós estamos punindo a nós mesmos, nós estamos punindo o nosso casamento quando a gente deixa de conversar, quando a gente deixa de processar, quando a gente deixa de sair. Sair com outra pessoa não quer dizer que está tudo resolvido. Obviamente que não, mas é a oportunidade de vocês se conectarem. Porque senão, cada vez você vai dar um passo mais distante da outra pessoa. Então a gente faz coisa que não tem lógica mesmo, que só afasta a gente. É como se um dedão estivesse doendo e para melhorar eu dou uma retada no outro. Piora mais as coisas. Então agora nós vamos para o andar número 2, pessoal, que é demonstrar admiração. E a gente volta lá para lembrar da questão de Jesus, que demonstrava o tempo todo o melhor das pessoas. Ele encontrava o ladrão, ele olhava o melhor do ladrão. Ele encontrava o cobrador de impostos, passava a perna nos outros, ele encontrava a coisa positiva e aquela pessoa transformava. Nós somos transformados quando alguém pega uma característica positiva nossa e favorece aquilo, elogia aquilo, olha para aquilo de bom em nós. Eurípides fazia isso com seus alunos. Ele tinha um aluno mais custoso, era o que ele pegava para ser o ator do teatro, para ser o bonzinho. Ele viu o potencial do bem da pessoa. E assim nós temos que fazer dentro da nossa casa também.
nós temos que ter... A parte da admiração no casamento significa você conseguir olhar para algo positivo na pessoa, você conseguir realmente escanear o ambiente para essas coisas positivas e poder trazer no dia a dia, frequentemente. Então, naqueles estudos que foram feitos com casais na década de 70, mais de 30 anos de estudo com casais mostrou que quando você demonstra frequentemente admiração no seu casamento se fortalece muito. Isso precisa ser diário. E às vezes a gente fala assim, não está fazendo mais que obrigação. Né? Ah, não, mas fez mais que obrigação. A filha também é dele. Né? Pegou no colo, fez mais que obrigação. Vou falar nada. Né? Nossa, ela está lavando a roupa. Fez mais que obrigação. Poxa, a gente passa para a vida adulta e parece que não tem ninguém torcendo por nós. E aí, fora de casa, o amigo é legal, o amigo, pô, você é legal, você é engraçado, você é não sei o quê. Ué, por isso a pessoa vai querer ficar mais fora de casa mesmo. Se não tiver essa sensação de reconhecimento do papel da pessoa. É lógico que nós temos que saber lidar com o que é ruim também. Aí nós vamos vir no andar lidar com conflitos. Mas aqui a gente tem que valorizar e potencializar tudo aquilo que é de bom. Existe um teste de admiração que vocês podem fazer para o relacionamento de vocês, para a gente saber o quão bom está. Para fazer, eu vou colocar aqui, mas quem quiser fazer no próprio celular também pode. Tá? Aí você aponta aqui o QR Code na câmera que o seu celular vai abrir. Eu posso facilmente listar 3 coisas que eu admiro no meu parceiro. Vai marcando, verdadeiro ou falso, tá? Então, quando você está longe, não deixa a esposa e o esposo ver não, tá? Eu encontro frequentemente alguma forma de dizer eu te amo para o meu parceiro. Ou parceira. Eu frequentemente beijo o meu parceiro ou parceira de forma muito afetuosa. Aí melhora. O meu parceiro realmente me respeita. Eu me sinto amada e cuidada nesse relacionamento. Amado e cuidado nesse relacionamento. Eu sinto que meu parceiro ou parceira me aceita e gosta de mim. Marca a primeira coisa que vem na mente, não pensa demais não. Meu parceiro ou parceira me acha sexy e atraente. Meu parceiro ou a minha parceira me excita sexualmente. Existe fogo e paixão no nosso relacionamento. Romance é definitivamente uma parte do nosso relacionamento. Eu sou muito orgulhoso ou orgulhosa do meu parceiro. O meu parceiro ou parceira realmente adora as minhas conquistas e vitórias. Eu posso dizer facilmente por que eu casei com meu parceiro ou parceira. Isso aqui tem gente que engasga no consultório que você precisa de ver. O que te fez sentir atraído por ela? Ah, doutor, sei não. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu me casaria com a mesma pessoa. Nós raramente vamos dormir sem demonstrar alguma forma de afeição pelo outro. Quando eu entro em um ambiente, o meu parceiro fica feliz em me ver. O meu parceiro aprecia as coisas que eu faço pelo nosso casamento. O meu parceiro geralmente gosta da minha personalidade. A nossa vida sexual é geralmente satisfatória. Isso aqui é um teste, não foi eu que criei, tá, gente? É um teste criado aí para pesquisa nessa área, viu? Quantas perguntas são no total? 20. Você tem que ter mais de 15 verdadeiros para tá bom. Então, acima de 15 verdadeiros, tá legal o sistema de admiração. Você vê que a admiração não é só o quanto você admira o outro, é o quanto você se sente admirada ou admirado. Às vezes o outro te admira e você nem sabe. Então tem a ver com demonstrar admiração pela outra pessoa. Então 15 para cima é bom. Tá? 10 a 14 é mais ou menos. O sistema de admiração está prejudicado. Ou você não se sente admirado, o outro não espera, não consegue se expressar, ou você não está sentindo muito admirado pela outra pessoa. E menos de 10, coisa está grave. Tem que ir atrás de forma bem profunda na admiração. Ela perdeu a conta de tantos positivos que deu.
Deu tanto verdadeiro que ela perdeu a conta. Depois ela faz. Vocês vão acessar em casa lá, depois vocês fazem, tá? Então, ó, vamos lá. Como que a gente resgata se a admiração estiver baixa? Então, vamos supor que você fez, a admiração está lá embaixo. Pode acontecer. O que a gente vai fazer? Não, é melhor desistir. Troca de marido. Troca de esposa. De jeito nenhum. Vamos resgatar essa admiração. Você tem que fazer um treinamento de pensamento. Um treinamento cognitivo. Todos os dias, começar a resgatar isso. A primeira coisa, lembrar a história do seu relacionamento. Ah, não lembro o que eu estava usando. Então vamos fazer uma conversa e lembrar como é que foi que a gente se apaixonou. Às vezes você vai fazer uma pergunta que você nunca fez. O que te fez sentir atraído por mim? O que você gostava do que a gente fazia, da minha personalidade, do meu jeito? E deixa o outro falar. Né? E aí você vai lembrar da história, as coisas que você conquistou juntos. E aí no momento de lembrar da história, pessoal, é muito importante a característica assim, de superação. Nós passamos por uma dificuldade, como que nós superamos? Você não vai focar na dificuldade, você não vai focar no quanto que o outro fez de errado, você vai focar no positivo. Como que a gente superou? A gente deu umas cabeçadas? Deu, mas a gente superou. Como é que a gente superou? Foi assim, não é? Toda história tem esses períodos difíceis, que às vezes são um com o outro, às vezes são por características externas. Coisas que vêm de fora. A morte de um familiar, né? De um filho, dificuldades com doenças, dificuldades com trabalho, com financeiras. Então tem de toda a ordem. Então lembre também das coisas que juntaram vocês. Porque às vezes vocês se conheceram numa situação de intensa compartilhamento espiritual. Se conheceram numa igreja, se conheceram no centro espírita, trabalhando para o bem. Aí casa, afasta de tudo. E você fala assim, gente, mas parece que eu não estou próximo da pessoa. Aquilo que te conectou, que era fé, que era sensação de espiritualidade, você não está trazendo mais para o seu casamento. Ah, a gente se conheceu numa festa. Quer dizer que eu tenho que começar a ir em festa o tempo todo? Foi a festa que juntou vocês? Para pensar. O que te fez ficar junto? De verdade. Se tiver um componente de diversão importante, então vamos trazer mais diversão para o casamento, mais momentos de saúde, você encontra amigos juntos, sair de um isolamento, que isso pode ser um fator importante mesmo. Mais risada, mais brincadeira, a gente assistia mais filme, a gente andava de bicicleta, sei lá, fazia esporte junto. Então resgata a história de vocês. Vê os filmes, vê as fotos, isso traz a admiração de volta. Segundo, você precisa parar para pensar e expressar admiração. Como é que a gente expressa admiração? Você tem que aprender a fazer elogio. Eu vou ensinar para vocês como é que elogia hoje. Então, é um passo a passo para elogiar. Então, é importante que isso saia do campo do pensamento e venha para o campo aqui palpável, de falar para o outro mesmo. E de forma frequente, certo? Lá no Reconnect a gente faz um treinamento que é assim todos os dias. Tem 49 tarefas diárias. A pessoa vai fazendo todo dia, ela tem um pensamento para poder fazer e uma atividade para poder praticar. Então, assim, até que ponto isso? Onde que está o erro nisso? O erro está em focar na diferença. O erro vai estar sempre em focar na diferença. Essa ideia de que as pessoas precisam de muito tempo separado para ficar melhor não faz sentido. Tá? É lógico que as pessoas têm necessidades diferentes de conexão e de intimidade. A pessoa pode estar numa casa, ela realmente tem um tempo que ela quer trabalhar, por exemplo, que não necessariamente vão estar de conchinha o dia inteiro, assistindo TV. Mas, de maneira geral, a maneira como a gente se relacionou quando a gente se apaixona tem elementos e fatores importantes para a gente poder se reconectar. Aí, o que vocês vão fazer? Numa situação mais madura, de ter passado vários anos, vocês vão ver quais são os elementos que fazem sentido para vocês. Mas eu vou te revelar que a resposta nunca vai ser que tal a gente passar em cidades diferentes. Vamos dormir em quartos diferentes, porque nós vamos se sentir mais atraídos um pelo outro? A resposta nunca vai estar aí. Embora tenha pesquisadores que falam isso. Existe uma tendência hoje da pesquisa, de alguns pesquisadores,
de usarem desse argumento que para mim assim é estapafúrdio e não tem uma comprovação científica clara, tá? Não tem, que eu procurei. Uma pesquisadora muito grande que fala isso é a Esther Perel, não sei se já ouviu falar. Ela fez um livro chamado O Sexo no Cativeiro, um negócio assim. E ela, na opinião dela, quanto mais estranho o parceiro for, mais você vai ter desejo sexual. Então você tem que se comportar como um estranha, manter mistério, não conversar direito com seu marido. Essa é uma coisa, gente, que é uma mulher famosíssima. Assim, é uma coisa impressionante. Como é que uma ideia dessa passa para frente, né? Mas é assim, é péssimo. E os estudos mostram o contrário. Tem um estudo chamado The Normal Bar, que é um estudo com centenas de milhares de pessoas. As pessoas que mantêm uma vida sexual, atração saudável, com mais de 15 anos de relacionamento, são aquelas que frequentemente fazem coisas juntas, demonstram admiração, falam eu te amo frequentemente um para o outro. São aquelas que mantêm as atividades em conjunto. Não são aquelas que ficam comportando como um estranho. E nós temos que fazer disso um hábito, né, pessoal? Você fazer disso um hábito mesmo de funcionamento, né? De você conseguir fazer isso frequentemente. Como que a gente vai fazer elogios? Nós temos só mais 6 minutinhos. 3 passos para a gente fazer um bom elogio. Ao invés de só falar assim, nossa, você tá bonita, ou nossa, você é legal, como é que a gente fala? Primeiro, você vai escolher uma característica. Qual característica? Qualquer uma dessas aqui, ó. Facinho. Tem várias. Grande amigo, organizado, ativo, aventureiro, afetivo, atlético, bonito, corajoso, calmo, cuidadoso, alegre, festivo, comprometido, criativo, confiante, dominante, energético. Tem várias outras para dar ideia para vocês. Então vamos supor que você escolhe aqui, ó, a habilidade econômico, né? A Nise escolheu a habilidade econômico para o Diomar. Diomar é econômico, Nise? Ele é econômico. Aí o que você vai fazer? Não foi essa não, mas... Hã? Essa também, não foi essa. O Diomar tem quase todas aqui, mas vamos supor que ela escolheu essa aqui, né? Escolher 3. Escolher 3 dessas, tá? Então ela escolheu econômico. Aí o que ela vai fazer? Ela vai lembrar de uma situação que exemplifica isso. Exemplifica aquilo no dia a dia. E aí ela vai compartilhar com a pessoa. Então vamos supor, e aí por que eu escolhi econômico? Eu já vou falar como é que faz errado, tá? Como é que faz certo? Fala assim, nossa amor, sabe uma coisa legal? Eu acho que você é muito econômico. E eu vou te explicar por que eu acho isso. A gente passou por uma dificuldade. Eu, sei lá, comprei a mais, a Anísia falou só, comprei presente demais para minhas filhas e passei dificuldade e você conseguiu economizar no que você faz, no dia a dia. A gente parou de pedir iFood, né? Começamos a usar a comida do almoço na janta e a gente conseguiu pagar as nossas dívidas. Eu acho que foi muito pelo seu esforço. Você é um cara que consegue economizar quando precisa e eu admirei demais isso, que mostrou que você estava do meu lado. Foi legal o elogio? É muito melhor do que você é legal? Muito melhor, porque te deu uma coisa palpável. Qual que é o jeito de fazer errado? Nossa, Diomar, acho que isso é muito econômico. Aí, como assim? Porque você foi me dar um presente Dia das Mães, né? Assim, deu uns R$10. Então, assim, isso é bem econômico. É um elogio? Não é um elogio, é uma crítica. Se parar no econômico, Já aparece uma crítica, dependendo do que a pessoa tem de verdade, né? De costume. O econômico quase pão duro, né? Para algumas pessoas, sim. Mas por isso que você tem que lembrar da situação. Por exemplo, econômico para mim é elogio. Mas eu entendo que para a maioria das pessoas, ela sente que pode ser até um ataque. Né? Para o meu pai seria um ataque. Falar que ele é econômico. Econômico, nada. Comprei melhor carne para você vir aqui hoje, eu sou econômico. Né? Não é isso que eu quero dizer. Por isso que a gente primeiro tem que ser autêntico, você não pode mentir. E você não pode estar querendo dizer uma outra coisa. Você tem que estar realmente querendo elogiar. E aí você vai trazer a situação para você explicar o que você quer dizer. Certo? Mas tem muitos outros lá, né? Você pode falar, por exemplo, confiável. É muito diferente você falar assim, nossa amor, eu acho que você é tão confiável. Quando eu preciso de você, parece que quando tem um problema, a primeira pessoa que eu quero ligar é para você. Né? Eu bati o carro esses dias eu não bati não, tá? Mas bati o carro na mureta esses dias e eu sabia que eu podia te ligar porque você ia me ajudar a resolver sem me julgar. Isso é um exemplo, tá? Assim, de como fazer um elogio, que é muito mais profundo do que você falar de maneira geral. Tá bonito? Tá? Não, tá bonito. Tem que ser específico, elogio profissional tem que ser específico. Tá bonito? O que é que tá bonito? É o cabelo,
É o jeito que fez a calça? É o estilo? É a maquiagem? O que é que tá bonito? É a barba, o jeito que fez a barba? É o perfume? O que é que tá legal? Seja específico, lembre de uma situação e expresse, tá? E por último, pessoal, nós temos um grupo de WhatsApp. Para quem ainda não está, tem alguém aqui que não está no grupo? Não? Então, beleza. A ideia aqui é a gente conhecer, primeiro, que a admiração e o mapa do amor precisam ser revistos frequentemente, que isso é um hábito e que tem formas de fazer isso. Quando você utiliza da forma correta de expressar um elogio, mostrar admiração, você passa a escanear o ambiente para coisas positivas, assim como demonstrou Jesus. Né? Lá no exemplo do cachorro, olha os dentes, tanto que são bonitos. Escaneando o ambiente para coisas positivas. Quando você faz isso, a outra pessoa começa a demonstrar o seu melhor, ao invés do seu pior. Quando você está escaneando o ambiente para tudo que o outro fez errado, que você deixou isso aqui, que você não fez tal coisa, o outro começa a demonstrar o seu pior. Então vamos inverter esse jogo. Vamos elogiar mais, vamos conhecer mais o outro, vamos mergulhar no hobby da outra pessoa, para que a gente possa sentir realmente uma sensação de conexão maior. Pode ser? Alguma dúvida? Vamos fazer uma prece então, para a gente poder ir lá para outro momento? Amado Mestre Jesus, obrigado pelos exemplos de admiração, de responsabilidade, de conhecimento de nós mesmos, que o Senhor nos demonstrou, que nós possamos utilizar desse instrumento, desses exemplos, para também ampliar as nossas capacidades de se conectar e de amar nesse planeta, os nossos filhos, parentes, amigos, as pessoas que nós trabalhamos com elas, mas principalmente com aquela que a gente elegeu para ser a nossa esposa, o nosso esposo nessa terra. Muito obrigado e que assim seja.